Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, nesta hora, ó Pai, o alimento espiritual vai ser ministrado nesta noite. Papai querido, o Senhor é o único Deus que conhece o nosso coração e o nosso pensamento. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor conhece as aflições de cada coração aqui nesta noite. Papai querido, que nesta hora o Teu Espírito Santo, ó Pai, começa a visitar a Tua igreja. Começa a visitar cada coração nesta noite, tirando toda essa tristeza, toda essa angústia, todo esse peso, todo esse desespero, que em nome do Senhor Jesus vai batendo em retirada nesta noite, mas que o refrigério do Senhor, que a paz do Senhor, ó Pai, venha ser derramada sobre a Tua igreja nesta noite. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha diminuir, que ele venha, ó Pai, esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha ser notória através do Teu Espírito Santo sobre a vida dele nesta noite. Fala com a Tua igreja, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as suas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais aprendemos e mais caminhamos nesse caminho que nos faz crescer espiritualmente. Abram vossas Bíblias em Gênesis 6, 1:12. Gênesis 6, 1:12. Gênesis 6, comecinho de tudo. Amém? A palavra de Deus fala assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui a palavra de Deus fala sobre pecado. O povo, o ser humano sem Deus, ele faz atrocidades, ele precisa da presença do Espírito Santo para começar a trabalhar isso dentro do coração. Mas assim como Noé, a palavra de Deus nos mostra que enquanto houver um adorador na face da terra, haverá esperança, porque Deus estará sempre com pessoas que de verdade andam sobre os caminhos do Senhor. No começo de tudo, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca num jardim
dá para ele árvore de todas as que ele podia se alimentar, e disse para ele que apenas uma única coisa ele não podia fazer, era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas tudo isso gera um propósito para que nós pudéssemos ser trabalhados dentro do nosso coração. Porque para a gente valorizar aquilo que é bom, precisamos também conhecer aquilo que é ruim. Mas Deus mostrando para mim e para você que nós devemos confiar de verdade, de andar com Ele, Ele chega para Adão e fala: você pode fazer o que você quiser dentro do jardim, só você não pode comer do fruto proibido. E naquele momento, Ele permite que a serpente entre dentro do jardim e implante dentro do nosso coração o mal. Implante dentro do nosso coração a inveja. Aquilo que fez com que o Caim matasse o seu próprio irmão, apenas porque o seu irmão recebeu de Deus o seu sacrifício, mas Caim, com seu coração corrompido, invejoso, mau, quando faz o sacrifício para Deus, Deus não recebe. Mostrando para mim e para você, precisamos de ser trabalhados de dentro para fora, e é simplesmente através dessa palavra é que isso vai acontecer. Noé fazia parte do último adorador que adorava de verdade a Deus. Ele era reto na palavra, enquanto todos os outros povos estavam corrompidos pela maldade, assim como está hoje em dia no mundo atual. É só você ligar a televisão e você vai ver filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, e não existe limite para as atrocidades que o ser humano pode fazer. Tudo porque não tem a palavra dentro do seu coração. Mas assim como Noé teve fé, e através dessa fé que Deus falou para ele construir a arca, ele não se importou com o tempo que ele ia demorar para fazer a construção da arca no seu coração, mostrando para mim e para você, para nós andarmos nesse caminho de verdade, leva tempo. Para ter intimidade com Deus, leva tempo, e Deus nunca vai falar para você o tempo que leva, porque isso depende de nós, a fé verdadeira no nosso coração. Nós nunca vamos conhecer uma pessoa e vai pegar essa pessoa e colocar dentro da nossa casa. Primeiro nós vamos conhecer, observar, e essa intimidade com essa pessoa vai levar um determinado tempo. Assim também as coisas de Deus. Para nós confiarmos em Deus de verdade, nós precisamos ouvir a palavra que transforma. Nós precisamos acreditar de verdade nessa palavra, que tudo isso que Ele fez nesses homens grandiosos que mudaram o mundo por causa da fé que tinha no nosso coração. Porque se Noé não tivesse feito a arca do jeito e da maneira que Deus tinha falado, nós não estaríamos aqui hoje reunidos sob essa palavra. E você vê que Deus não mede esforços. Ele levou o limite da palavra dele. Ele deixou que todas as pessoas se corrompessem, mostrando para mim e para você que o ser humano sem Deus, ele estoura, ele explode, ele é uma bomba ambulante. É só você olhar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pessoas se destruindo por causa de coisas materiais, porque não tem o verdadeiro amor a qual Deus nos mostra através do seu Filho que morreu na cruz. Esse amor que Noé teve e construiu essa arca, demorando mais de 90 anos construindo a arca da maneira que Deus queria. E no final de tudo, a recompensa, mostrando para mim e para você que nós, quanto mais andamos com Deus, sempre nós vamos ter a certeza de que lá no final nós vamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. É isso que diferencia o povo de Deus com o povo do mundo. Mas para ter esse entendimento, sempre vai levar tempo para você abrir o seu coração. Amém? Abram vossas Bíblias em 1 Reis 11. 1 Reis 11, a palavra de Deus fala assim. 1 Reis 11. 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor.
E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa do Sidônio, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então a palavra de Deus aqui fala de Salomão, foi o homem mais rico, o rei mais rico daquela época, e se colocar em peso de ouro até os dias de hoje. Salomão tinha todo um conhecimento de quem era Deus na vida dele, porque ele sabia que Deus, Samuel, foi na casa de seu avô e ungiu a testa, a cabeça de seu pai Davi. A partir daquele momento que unge Davi, Davi acredita, tendo fé no coração, essa mesma fé que nós temos, porque nós estamos aqui reunidos também sob essa palavra. E através dessa fé no coração de Davi, ele enfrenta batalhas, ele enfrenta dificuldades, mas ele aprende que Deus estava sempre na frente, protegendo a sua vida. Foi assim quando aparece na frente dele o Golias, igual todas as pessoas estavam com medo naquele momento, Saul, seu rei, e todas as tropas. Mas chega Davi, pequeno, e não olha para Golias, ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele vê o tanto que Golias é insignificante, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo ele cabe dentro do nosso coração. É mistério. É por isso que temos que ter fé para acreditar nessa palavra, e saber que Deus guia os nossos caminhos, transforma nossas vidas, faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, protege a nossa família, através da palavra dele. Davi teve todo um crescimento, foi perseguido até o final da sua vida, o que não acontece na vida de Salomão, porque Salomão já pegou pronto. Salomão não passou por dificuldades, Salomão não passou por perseguições, e ao mesmo tempo, com toda a sabedoria que ele tinha, Deus falando para que ele se afastasse das mulheres de outras nações, porque elas iam trazer os deuses dela para dentro da terra que Deus tinha dado para esse povo. Mas ele não ouve. Então o mesmo estava acontecendo lá em Gênesis, o mesmo estava acontecendo com o povo de Noé, porque uma determinada nação daquele povo, uma geração daquele povo adorava a Deus de verdade, mas a outra geração já tinha se perdido de Deus, não queria saber da palavra, não queria andar nos caminhos. Isso é o mais difícil para nós. É o que está escrito em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne, temos que nascer do Espírito Santo de Deus através do batismo. Isso é que faz que nós nos tornemos espirituais na palavra. O reino que Deus tinha dado para esse povo foi dividido por causa de Salomão, por causa da desobediência na palavra. E mostra para cada um de nós que Salomão, tendo conhecimento, se afastou. E por isso que nós temos que ter muito mais força para continuar cada dia mais buscando conhecimento. E sabendo que a palavra de Deus é uma só, e quando Ele fala que vai fazer algo na nossa vida, basta que a gente creia e continue andando sob a palavra de Deus. Apocalipse 3:7, a palavra de Deus fala assim, Apocalipse 3:7, a palavra de Deus fala assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor aqui está falando com a igreja de Filadélfia, que era uma igreja pequena, uma igreja com poucos membros, mas era uma igreja que pregava verdadeiramente a palavra e estava preocupada, era com o coração do povo que estava lá dentro para ser transformado e ser aberto, para que o Senhor Jesus entrasse dentro do coração das pessoas. A mesma coisa acontece aqui nesse lugar, pois nós estamos pregando esta mesma palavra.
porque só assim é que nós vamos enxergar o verdadeiro Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, a nossa transformação. Num determinado ponto da vida de Senhor Jesus Cristo, ele começa sendo perseguido e é perseguido até o final, mas nada de tudo isso que aconteceu na vida dele fez com que ele mudasse o seu caminho. Foi através do Senhor Jesus Cristo e do esforço dele, mostrando para cada um de nós: ande também nesse caminho que eu andei, e vocês também vão chegar à glória de Deus. É através do sangue do Senhor Jesus Cristo lá na cruz é que nós somos libertos, e nós temos essa oportunidade de hoje estar aqui pregando essa palavra, a qual a maioria de nós aqui já viu milagres. Porque só vê milagres o povo que tem fé no coração e anda segundo a palavra de Deus. Foi assim na vida de Pedro, de Mateus, de João, de Tiago e todas essas pessoas que acreditaram de verdade. Não apenas no milagre, porque o milagre não faz com que nós continuemos firmes na palavra. Porque se fosse assim, o povo judeu nunca teria matado o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém viu mais milagre do que esse povo. Por isso que nós temos que ter fé e acreditar nessa palavra e continuar dando cada dia um passo, não importando com o tempo, porque o tempo é de Deus e Ele é que é dono de todo o tempo e dono de cada um de nós que somos servos da palavra do Senhor. Em 1 Samuel 2,27, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 2,27, 1 Samuel 2,27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre meu altar, para acender o incenso e para trazer o ófere perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então existia um Eli, um sacerdote da casa do Senhor, e o que estava acontecendo era que seus filhos estavam pegando as ofertas de Deus, que o povo levava para o tabernáculo, e estavam levando para as casas deles. E naquele momento Eli estava sabendo, porque o povo tinha contado, e ele não faz nada, deixa tudo acontecer. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus, ela fala assim: aquele que amar seu pai, seu irmão, seu filho, seu tio, mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Porque se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai salvar você, vai salvar seu irmão, vai salvar sua irmã, vai salvar todos que estão ao seu redor. Por isso devemos colocar em primeiro lugar Deus no nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa vontade, de todo o nosso conhecimento. E isso era o que Eli não estava fazendo. Ele tinha o conhecimento das leis, tinha sido levantado para tomar conta da obra do Senhor. E aí Deus começa a trabalhar na vida de Samuel para ocupar o lugar dele. E Samuel não mediu esforços, hora nenhuma. Ele acreditou de verdade. Da mesma maneira que nós estamos aqui acreditando na palavra de Deus, ele se entregou de verdade, ele deu para Deus o que era de melhor na sua vida, ele cuidou da casa do Senhor, ele buscou mais entendimento e compreensão, e Deus foi com ele até o final. E Deus usa ele para escolher a Davi, para ungir a Davi. E Davi foi o rei segundo o coração de Deus, porque Davi, quando cometeu um erro lá na frente, ele se humilha ao Senhor, ele se arrepende,
Isso foi que fez com que Davi fosse segundo o coração de Deus. Mostrando para mim e para você que nós somos carne e nós cometemos erros. Mas o Senhor Jesus está sempre do nosso lado para nos perdoar e nos mostrar o caminho. E falar para nós: levante, continue firme sob a minha palavra. Não importa com as perseguições, não importa com os momentos difíceis, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã, com nós que andamos sob a palavra de Deus. Por isso que Noé continuava fazendo a arca e pregando a palavra para que as pessoas se arrependessem, e elas continuavam fazendo as mesmas coisas. O mesmo acontece nos dias atuais de hoje. E se você notar, era apenas Noé, seus 2 filhos, seus 3 filhos, as noras e sua esposa. Apenas eles fazendo a obra. Porque o que importa não é a quantidade, o que importa é Deus no meio de nós, o que importa é o Espírito Santo guiando cada um de nós. E é isso que Ele está fazendo aqui hoje nesse lugar, nos guiando mais um domingo de aprendizado, de conhecimento, de fé no nosso coração, de determinação, de força de vontade, para que a gente continue unidos sobre a palavra, porque quanto mais unidos for o povo de Deus, mais o Senhor faz milagres no meio de nós. Foi assim na vida de Samuel, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida do Senhor Jesus no meio de todos aqueles seus discípulos. E mesmo Jesus com seus discípulos, com todo aquele conhecimento e milagres, Judas Iscariote no final ainda o trai por 30 moedas de prata. Então basta que a gente continue firme, continue avançando, sempre sobre a palavra de Deus. Em Jó 38, a palavra de Deus fala assim, Jó 38, olha que bonito. Jó passa um determinado momento, perde tudo que tinha, perde seus filhos, fica doente, e mesmo assim ele continua a falar com Deus. E Deus não responde hora nenhuma, e ele começa a perguntar por que Deus deixou ele naquela situação. Se ele era uma pessoa que quando passava pelas outras, elas paravam de conversar para dar atenção a ele, porque ele tinha um conhecimento, e a palavra de Deus fala que ele era reto, que ele era justo, igual Noé. E quando ele pensa que Deus não vai falar mais com ele, o Senhor responde, mostrando para mim e para você, em oração. Continuemos falando com Deus, que Ele sempre vai responder àqueles que são fiéis de verdade à palavra dele. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, de uma tempestade, e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas de alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens para a sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, ao poder que a palavra tem. Quando nós andamos no caminho do Senhor, vai chegar a um determinado ponto que às vezes a gente pergunta, mas o Senhor não vai fazer milagres? Só que nós temos que notar que o Senhor está sempre fazendo milagres no meio de nós. Se nós estamos aqui reunidos no meio dessa pandemia, onde muitas pessoas já se pereceram, já se perderam, sem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, já é um milagre nas nossas vidas. Isso é porque Deus protegeu cada um de nós sob a palavra dele. E Ele tem o tempo certo de operar. Ele tem o tempo certo para que a obra dele cresça no momento dele.
igual a árvore plantada, quando ela cresce para cima, as suas raízes também crescem para baixo, porque não vai importar a tempestade que vier, ela vai estar sempre firme, solidificada, igual a palavra de Deus é dentro do nosso coração. E no final Jó fala: antes eu ouvia falar de Deus, igual nós, quando nós estávamos no mundo, nós ouvíamos falar de Deus, mas hoje nós temos a certeza do Senhor dentro dos nossos corações, porque Ele fala com cada um de nós aqui, através da palavra dEle, da maneira dEle. Basta que nós continuemos firmados na palavra, obedecendo aquilo que Deus quer para cada um de nós, porque agora nós temos o conhecimento. Davi, quando peca contra o conhecimento, o Senhor vai e o castiga. Antes, talvez não, porque o povo antes não tinha conhecimento das leis. Mas agora nós temos. Nós já estamos quase terminando. Em João 3, 30, 36, a palavra de Deus fala assim, João 30, 36. João 3, 30, 36. Perdão, hein? João 3. A palavra de Deus fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois lhe não dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aí vem o que é mais bonito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui João Batista, que tinha sido escolhido pelo Senhor para pregar o arrependimento, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui nesse dia de hoje, que demorou vários anos para que as pessoas acreditassem de verdade no ministério dele, mas ele nunca desistiu de continuar pregando, porque Deus estava sempre com ele, falando: continua pregando a minha palavra. E no determinado ponto diz que todo o Jordão, a Judéia e toda a adjacente ia no rio ser batizado por João Batista. O tempo é de Deus, não importa com o tempo, só importa em continuarmos aprendendo cada dia mais sobre a palavra para crescimento espiritual dentro do nosso coração. Esse João Batista batizou o Senhor Jesus Cristo, que começou o ministério, porque tudo aquilo que Deus entregou na mão dele, ele fez da maneira que Deus queria, assim como Noé, assim como Moisés, e assim como cada um desses homens que andaram de verdade com o Senhor. E para finalizar, em Mateus 21, a palavra de Deus fala assim, Mateus 21, 8. 21. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, a partir desse momento aqui, Jesus fez e mostrou para cada um de nós tudo aquilo que as outras pessoas tinham feito antes. Jesus fez mais, porque Noé entregou a sua vida para que durante 90 anos construísse a arca do jeito que Deus queria para salvar a sua família. Moisés demorou 40 anos no deserto para entregar a terra prometida para aquele povo, e através daquela caminhada no deserto, a fé foi crescendo no coração de cada um deles. Josué, através dessa fé que cresceu no coração, através de Moisés, entra na terra prometida e vence a batalha no meio daquele povo, e entrega tudo para eles. E no final ele fala: eu e a minha família serviremos a Deus.
E no fim de tudo, o Senhor Jesus se entregou na cruz, por mim e por você. E por isso nós estamos aqui reunidos e agradecidos por tudo que Ele fez. Porque Deus deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos de nossos pecados. Por isso eu creio na palavra do Senhor e continuamos aqui pregando para que mais pessoas venham abrir o seu coração e o Senhor Jesus venha entrar dentro. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei, eu contigo e você comigo. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra tem poder. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e dar mais um pouco de conhecimento, para que nós venhamos nos tornar cada vez mais espirituais, em nome de Jesus. Amém? Cadê Vitória? Dona Rosa. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, vamos unir a nossa fé, amém? Vamos apresentar os pedidos de orações. Vamos estar orando pelo nosso irmão Paulo Divino, Dalva, seu Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Aniela, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Aline e Alice, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana. Vamos estar orando também pelo Frederico e família, o Julián, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite e venha visitar com a paz, com o refrigério do Senhor. Levanta a tua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé, Senhor, e apresentamos cada nome que está escrito neste caderno, cada nome que foi citado nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha de encontro a cada um nesta noite, com a libertação do Senhor, com a cura, com a restauração do Senhor nesta noite, ó Pai. Papai querido, nós estamos aqui porque cremos no Deus do impossível, que nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Papai querido, que o Senhor alcança cada um deles nesta noite, ó Pai. Papai querido, e também apresentamos os irmãos nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles, derramando da cura, derramando da paz, da alegria do Senhor nesta noite. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia diante do Teu altar. Papai querido, a Tua palavra nos diz que tudo que apresentarmos e colocarmos o Senhor à nossa frente irá prosperar, e nós apresentamos essa semana diante da Tua presença. Desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, venha quebrar todo impedimento, lançando por terra, Senhor, toda afronta, todo levante, ó Pai, contra as nossas vidas, e que a sabedoria do Senhor venha estar conosco, ó Pai, durante essa semana, nos dando discernimento e nos fortalecendo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor Jesus, cada vida que nos ouviu nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos de volta para casa, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente, ó Pai, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.